cantar uma canção, acho que a maioria de nós conhece. É uma canção bastante antiga, você pode inclusive cantar também. E foi uma música que ficou queimada por conta de uma brincadeira no YouTube. Ela ficou marcada por essa brincadeira, mas a letra dela é simples, ao mesmo tempo nos faz refletir a respeito de tudo isso que nós temos meditado nesses dias. E a canção diz assim, ó: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, 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 nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia. Assim como essa canção, a nossa vida também, às vezes, fica marcada por alguns episódios que não são tão bons assim, né? É uma canção tão bacana, eu me lembro de cantar essa música enquanto ela ainda não tinha sido queimada, e num culto de juventude, enquanto eu cantava, uma jovem que chegou na igreja pela primeira vez, saiu do lugar sem que ninguém fizesse o apelo, e foi à frente entregando a vida dela a Jesus, porque ela se identificou com esse galho seco. E a música foi queimada, né? Foi marcada por isso. O apóstolo Paulo diz que todos nós somos marcados de alguma forma. Ele mesmo fala quanto a ele, diz: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E ele estava falando dos chicotes que ele havia recebido, dos açoites que ele havia sido submetido. Então todos nós trazemos marcas, marcas físicas, marcas emocionais, situações positivas e negativas que aconteceram no decorrer do nosso ministério, como pastores, como líderes, como bispos. Todos nós trazemos essas marcas. Agora, eu estive pensando algumas semanas atrás, e isso me fez pensar a respeito dessa reflexão, que às vezes nós damos mais valor
ou gastamos mais tempo com aquelas marcas negativas, com as situações negativas que acontecem na nossa vida. E algo aconteceu há mais ou menos um mês atrás, que me levou a refletir durante alguns dias, sozinho, pensando a respeito de algo. Eu estava pregando num sábado para a nossa juventude, entrou um jovem casal, né? Depois eu descobri que era um sargento da aeronáutica. Pela primeira vez ele estava entrando na nossa igreja, não conhecia Jesus, nem ele, nem a sua esposa. Eles haviam ouvido falar da igreja porque alguém, uma vizinha deles, participava de um grupo de vida, e eles estavam vivendo um momento de crise, e ela indicou que ele fosse à igreja. E ele foi no sábado, num culto de juventude. Sentou, ouviu a palavra. Eu fiquei sabendo que ele gostou demais da palavra. Ele falou, poxa, esse bispo é muito engraçado. Eu não sei se isso foi um elogio ou não, mas o fato é que ele gostou daquela palavra. Disse que iria voltar, foi para casa. E menos de 7 dias depois, ele entrou num estande de tiro e cometeu suicídio. E eu fiquei pensando, o que faltou naquela palavra? Eu confesso que eu fiquei durante alguns dias para baixo, pensando sozinho, onde foi que eu errei? Por que eu não preguei algo diferente? Será que a mensagem não foi tão clara assim? E o interessante é que quando eu recebi a notícia do suicídio dele, eu estava preparando a mensagem do domingo pela manhã. E eu fiquei pensando, será que algo tem que ser mudado? Será que eu preciso mudar, buscar mais de Deus? O que está faltando? Porque o desejo de todos nós, pastores aqui, é que aquele tivesse sido o dia da decisão desse jovem. Que ele tivesse saído dali com uma nova vida em Cristo Jesus. Mas não foi o que aconteceu. E eu confesso que essa história marcou o meu coração. Até que o Espírito Santo me falou algo. O Espírito Santo trouxe ao meu coração que nem toda marca que eu carrego define quem eu sou. Nem toda experiência que eu passei define quem eu sou. Há uma diferença entre as marcas que nós temos e quem realmente somos. E aí eu me lembrei de um texto que está em Apocalipse 2:9. Eu apenas vou citar para os irmãos. Quando o próprio Jesus fala ao pastor de uma igreja, e ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. Aquele pastor, a sua vida era marcada por tribulações, por pobreza, por dificuldade financeira, mas o que o definia é que aos olhos de Deus, ele era rico. Então o que nos define não são as circunstâncias pelas quais nós passamos. O que nos define não são as coisas que nós experimentamos ao longo da vida. O que nos define é o que Deus pensa ao nosso respeito. E Jesus disse para aquele pastor, você é rico a despeito de tudo. O que Deus tem dito a respeito de nós? Quem somos nós? Quem é você? Eu creio que Deus está dizendo assim no seu coração. Assim como Ele disse a Jesus no seu batismo, tu és o meu filho amado. Que você possa ouvir essa palavra do Senhor nessa manhã. Você é o meu filho amado, a minha filha amada. O nosso passado pode ter sido marcado por coisas ruins, mas não define quem somos. Os nossos pecados, as nossas experiências boas e ruins, não necessariamente definem quem somos. Quem aqui nunca desceu do púlpito com a certeza absoluta de que não deveria ter subido? Quantos de nós aqui já não pregamos e a nossa vontade é que ao descer do púlpito tivesse um calabouço, a gente entrasse ali e ficasse um tempo sem ninguém ver a nossa cara, se sentindo mal por aquela mensagem, por aquela forma como nós expusemos a mensagem. Mas isso também não define quem somos. Porque no outro domingo você está lá ministrando a palavra de Deus. E o Espírito Santo continua falando à igreja. Você é o meu filho. Você é chamado por Deus. Quantos de nós não investimos em pessoas, querendo que elas melhorem? Investimos com o melhor das intenções. E elas nos traem.
Mas nem mesmo estas traições definem quem somos. Porque a Bíblia diz, eu posso estar entristecido, mas sempre alegre. Eu posso estar pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu posso não ter nada, mas eu possuo tudo. Essa é a ideia, é aquilo que o Espírito Santo talvez esteja falando ao seu coração. Deus te diz nessa manhã, você é o meu escolhido. Eu escolhi você. Assim como ele disse para Jeremias, antes que você nascesse, eu havia escolhido você. Ouça a palavra de Deus nessa manhã dizendo, eu te escolhi, pastor. Eu te escolhi, minha irmã. Você é meu, você é minha, você pertence a mim. Você pode ter experiências ruins no passado. Você pode ter passado por momentos muito difíceis. Mas você é de Deus. Você pertence a Ele. Esse é um dos motivos pelos quais Deus pede que a gente olhe para os lírios do campo. De certa forma, Ele está dizendo assim, toda vez que você olhar para a beleza e a simplicidade dessa beleza, dos lírios dos campos, lembre-se, você vale mais do que eles. Você vale muito mais. Deus nos leva a olhar para os lírios, para que possamos enxergar o nosso valor. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Não deixem que os fracassos definam que tipo de pastor, que tipo de obreiro você será. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Passamos por experiências boas e ruins. Em 2012, nós tivemos o privilégio de receber em nossa igreja de volta uma jovem que havia sido uma das primeiras batizadas na Igreja Nova Vida de Goiânia, em 2000. Ela ficou 12 anos na Espanha, e ela retorna como doutora, ela tinha terminado o doutorado dela, ela retorna casada com um cidadão espanhol, que por sinal era ateu, e nós tivemos o privilégio de batizá-lo para a honra e glória do Senhor Jesus, depois de um tempo. Mas essa jovem volta toda marcada, ela volta com um transtorno borderline terrível, com depressão, sofrendo de situações terríveis na vida. Inúmeras vezes ela havia tentado suicídio. Inúmeras vezes. E a gente acompanhando de um lado, socorrendo de outro. Algumas vezes nós recebíamos a ligação lá em casa, 3 da manhã, alguém dizendo, você é o pastor Josué? É porque está aqui no telefone de uma moça, você poderia vir buscá-la? Eu passava na casa, pegava o esposo dela e às vezes ela estava caída, nessa vez especificamente, na frente de uma farmácia. Outra vez na porta de um motel, toda cortada. Uma vez ela teve que ser socorrida, porque ela se cortou tentando se matar. Outra vez ela tentou pular de uma ponte e só não morreu porque caiu no parapeito da ponte e a polícia a socorreu. Ela foi notícia nacional no Carnaval de 2013. Ela teve uma crise e ela enfrentou a polícia cercou, deram 17 tiros no carro dela. Ela tentou pular de uma ponte e eles conseguiram segurá-la antes. Durante muito tempo nós acompanhamos essa moça. Pela glória de Deus, ela foi transformada pelo Senhor. Ela veio transferida para o Rio de Janeiro. A sua história termina de uma forma inusitada, mas não trágica, como talvez tivesse sido. Ela é transferida para trabalhar na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. E pouco tempo que ela está aqui, ela frequentou até alguns dias lá em Tijuca. Ela foi a alguns cultos. Poucos dias ela foi acometida por uma enfermidade, ela teve dengue hemorrágica. Foi para a UTI. E nos seus últimos momentos, quando ela percebeu que já não tinha mais fôlego de vida, assim, que não iria viver com muito mais tempo, ela chama o médico, ela falou, talvez eu não fique acordada até amanhã, mas eu quero que você avise ao pastor Josué. Eu não me matei.
E ali ela entrou em coma e depois morreu. Deus resgatou a vida daquela mulher por causa do acompanhamento, do amor. Eu entendo o seguinte, que algumas vezes nós vamos pregar e as pessoas vão se converter. Outras vezes nós vamos pregar e nada vai acontecer. Mas isso não muda quem somos. Nós somos servos de Deus, chamados para pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Isso é quem somos. Isso define quem somos. Somos filhos de Deus. Somos amados pelo Senhor Jesus. Não importa a quantidade de marcas que você traga no seu coração, mas nunca se esqueça de quem você realmente é. Que o Senhor nos abençoe com a sua graça e nos encha com o seu Espírito. Amém.